Olá, pessoal. Bom dia, boa sexta-feira. Como é que vocês estão? Eu estou bem. Coloca aí o seu nome, sua turma, sua série, seu turno, tudo bem especificado. Se identifica e vem chegando para assistir a videoaula de geografia, pessoal. Pessoal, na terça-feira a gente teve aula, a gente teve uma live no qual eu deixei um tempo da aula para vocês copiarem a atividade do caderno, né? A gente teve a live e depois vocês finalizaram, responderam a atividade em que você tinha que desenhar todas as formações vegetais. Você já fez essa atividade? Sim, já mandou para mim ou não? Ainda não fez, já mandou para mim. Façam, viu? Essa foi uma atividade que eu passei, que é no caderno, tá? Então, quem nem tem livro também não tem desculpa dizer que não dá para fazer, porque eu mandei a atividade para vocês e tem aí diferentes formas vegetais. É a atividade, o capítulo 10, tá? Página 250. Pega aí seu material, abra aí na página 250, que nós temos essa aula para ler o capítulo, para ver o que o livro de vocês apresenta. Na aula passada, eu mostrei todas as imagens, cada tipo de vegetação, comentei um pouco sobre vocês. A gente vai dar continuidade no estudo desse assunto nessa videoaula aqui de hoje, tá certo? Abriu aí na página 250? Então, se identificou que está assistindo a nossa videoaula, acordou logo cedo, parabéns para você que está aqui comigo. Então, gente, vamos lá. Como eu disse a vocês, a vegetação, as árvores, para se desenvolverem, elas precisam de quê? Naquele processo de fotossíntese, né? Ela precisa de calor, da radiação solar, ela precisa de água, né? E precisa de nutrientes no solo para que uma planta se desenvolva. Quanto mais itens desses a gente tem, calor, umidade e nutrientes no solo, mais a vegetação vai se desenvolver. Então, vamos ter mais florestas. Então, a gente tem aí áreas do planeta que nós temos mais radiação solar, áreas do planeta que a gente vai ter menos radiação solar. A gente vai ter áreas do planeta que vão estar mais próximas de onde se formam as chuvas, né, principalmente dos oceanos. Vai ter áreas que não vão ser mais continentais. E também a gente vai ter áreas do planeta que vão estar em relevos mais altos e áreas do planeta que vão estar em relevos mais baixos. Essa diferenciação de estar em lugares mais altos, lugares mais baixos, lugares mais próximos da água, lugares mais distantes de onde tem água, lugares mais quentes e lugares que têm menos radiação solar, tudo isso vai influenciar no tipo de vegetação que tem no local, né? Então, esse tipo de vegetação, ele vai interferir em como as plantas vão se desenvolver. Então, cada parte do mundo, cada tipo de clima que tem no mundo vai ter um tipo de vegetação. E aí a gente tem que prestar atenção naquelas faixas, né, de zonas de temperatura do planeta. Nós temos a zona tropical, a zona temperada e a zona polar, tanto ao norte como ao sul dos hemisférios do nosso planeta. E por conta disso, da gente ter a zona temperada, nós vamos ter características climáticas. Lembra, um conteúdo está atrelado ao outro, não sei se você reparou, mas clima tem totalmente relação com o tipo de vegetação. Então, a zona tropical vão ter florestas tropicais, vão ter florestas de savana, vão ter florestas de temperaturas mais elevadas. As áreas temperadas terão florestas temperadas e eu mostrei imagens de todas essas florestas para vocês. Vão ter os pampas, os pradarias, os estepes, vão ter as tundras e nas áreas mais frias do planeta vamos ter a floresta de conífera ou a floresta boreal. Mas vamos ler cada tipo. Página 250 diz o seguinte: para que você compreenda a distribuição das diferentes formações vegetais sobre a superfície, é necessário entender que ela resulta da combinação de diferentes fatores, como o solo, o relevo e principalmente o clima, que eu comentei isso com vocês. Por outro lado, uma formação vegetal reflete, sobretudo, as condições climáticas do ambiente. É por isso que podemos afirmar que uma formação vegetal é espelho do clima. Então, o clima determina muito o tipo de vegetação. De maneira genérica, a formação vegetal é denominação dada a um conjunto de vegetais que criam um tipo de cobertura
prevalente numa região geográfica. Então, formação vegetal é um tipo de são tipos de vegetais que criam uma cobertura sobre algum lugar. Não são necessariamente florestas. Por exemplo, eu não posso dizer que a tundra é uma floresta, né, gente? Tem a fauna, né, que são os animais, a flora, que são as plantas, mas eu não posso dizer que é uma floresta porque não tem aquela característica de árvores grandes, de floresta. Mas é uma formação vegetal, por isso que o nome não são florestas do mundo, e sim formações vegetais, porque tem áreas que não são necessariamente uma floresta, tá? É um bioma um pouco com menos diversidade de vegetação. E tem aqui um mapa que mostra essas vegetações espalhadas pelo mundo, né? A parte onde tem tundra, onde tem a floresta de conífera, que é a floresta boreal, onde tem a floresta temperada, onde vai ter a mediterrânea, que é aqui a margem do mar Mediterrâneo, do mar Mediterrâneo, os estepes e pradarias, os tipos de deserto, os tipos semiáridos, tá certo? Então, nós temos aí várias formações vegetais. Reparem, ó, a América do Sul, a África e a Oceania. A América do Sul vai ter aqui, ó, savana, assim como a África, assim como a Oceania, mas a América do Sul tem uma concentração maior de floresta tropical, diferentemente da África, que é uma parte bem menor, e da Austrália. Todos estão na mesma zona climática, na zona temperada do planeta, mas o Brasil, né, especificamente na América do Sul, vai ter florestas tropicais mais densas e maiores, que é justamente a nossa Amazônia. E a África, o continente africano, vai ter mais desertos e a Austrália vai ter mais desertos. Quando a gente aumenta as queimadas aqui na América do Sul, a gente acelera esse processo de tornar esses biomas que não são desertos em se tornarem no futuro deserto. Porque toda a faixa do planeta, os outros países, os outros continentes possuem desertos e o Brasil não. Né? Então, pode esse cerrado brasileiro, essa savana brasileira, essa caatinga, que é uma vegetação semiárida brasileira, se tornar um futuro de deserto, tá certo? Se a gente aumentar o desmatamento e as queimadas, porque, consequentemente, a gente diminui o volume de chuvas nessas regiões. Lembrando que nos outros, mesma faixa tropical do planeta, outros continentes já têm mais desertos do que no Brasil, tá certo? Então, é muito importante não só entender os tipos de vegetação, mas entender a influência da vegetação. A cobertura vegetal, ela faz com que quando chove, a água se infiltre pelo solo. Então, e cobertura vegetal que eu estou falando é a cobertura vegetal natural. Não é você ir lá e plantar, sei lá, um pé de manga. Não, tem que ser as plantas nativas do local, que elas estão adaptadas àquele local e elas harmonizam para que tudo funcione de forma melhor. Então, as plantas são essenciais para ter chuva. Não só, o pessoal fica falando, as plantas são bom para respirar oxigênio. Sim, são, mas não só para limpeza do ar, mas também para que nós tenhamos mais ocorrência de chuvas, né? E a ausência de chuvas, consequentemente, vai ter a ausência de água na agricultura, a ausência de abastecimento dos nossos reservatórios de água, o tempo vai ficar mais seco, então a gente precisa das chuvas. E a vegetação ajuda bastante para que tenha chuvas e para que entre água nos lençóis freáticos, para que entre água nos aquíferos, porque ela ajuda pelas raízes das plantas a infiltrar a água no subsolo. Então a formação vegetal ela é muito mais importante do que apenas ter oxigênio e ter os animaizinhos vivendo na floresta, sabe? Ela vai bem mais além do que isso. Página 251, vamos ler a característica da tundra. Áreas de domínio de tundra são formadas por espécies de baixo porte, constituídas por musgos. Musgos, para quem não sabe, é tipo aquele lodo que a gente chama aqui. Vegetais de pequeno porte, com estruturas simples. E líquens, associações de fungos como cianobactérias, de estruturas simples e capazes de formar um tapete sobre o solo, retendo a umidade. Então, tundra é em lugares úmidos. Às vezes pode ser que algum canto da sua casa tenha um lodo, que você veja que tem uma
como se fosse uma gramazinha nascendo ali. Aquilo ali é tundra, tá? Mas a tundra, ela nasce mais em áreas de montanhas. Como você vê aqui nessa fotografia, você consegue ver as montanhas ao fundo. E áreas mais frias, tá certo? A tundra é uma vegetação adaptada ao clima polar, na qual o solo permanece durante a maior parte do ano, sob camadas de neve, e a água do subsolo mantém igualmente congeladas. Durante esse período, a tundra permanece em estado latente. No curto verão, com o degelo, as camadas superficiais do solo, ela retorna à atividade vegetativa. Então, gente, a tundra, ela fica debaixo da neve por muitos momentos do ano, e durante o verão é que a gente consegue ver aquela grama, aquela formação vegetal bem rasteira aparecendo. E é uma vegetação bastante úmida, tá certo? Por conta das condições climáticas no qual ela se encontra. E é uma vegetação que acontece em áreas de alto relevo. Floresta boreal, ou taiga, ou conífera, pode ser chamada dessas três formas, tá? Formação típica do hemisfério norte, ou seja, lá no Polo Norte, próximo à latitude 50 e 60. Área de temperatura muito baixa e com constante queda de neve, né? Neva quase praticamente o ano todo. Por isso recebe o nome de boreal. É composta de pinheiros ou coníferas, com folhas de forma de agulha. Para reduzir a superfície da evaporação, as suas árvores apresentam forma de cone, o que impede o acúmulo de neve e a quebra de galhos. Então, essa árvore ela é adaptada para o tipo de clima que ela está. Então, se for uma árvore, né, naquelas árvores que a gente vê aqui no Brasil, que a copa dela, das árvores, né, o caule dela, são bem grandes, numa forma mais arredondada, uma vez que nevasse em cima daquela árvore, ela ia despencar. A gente sabe que até algumas árvores elas despencam só com a chuva e o vento forte, né? E então, nessas áreas muito frias, a planta se adaptou para nascer em forma de cone. Porque nessa forma cônica, né, ela vai, a neve vai caindo e não derruba ela, tá certo? A natureza aí, em sua inteligência de adaptação. Página 252, a floresta temperada. Vamos ler? E subtropical. Associada ao clima temperado oceânico, que está na zona temperada do planeta, né? Constitui-se numa floresta homogênea, isso é, com pouca variedade de espécies vegetais e com predomínio de espécies que perdem as folhas caducifólicas ou decíduas no outono, a fim de diminuir a evapotranspiração, uma vez que no inverno a água do solo fica estocada na forma sólida. Nas áreas mais úmidas encontramos árvores de porte bastante elevado, como a sequoia nos Estados Unidos, o eucalipto gigante na Austrália. Tem eucalipto no Brasil? Tem, mas o eucalipto não é planta brasileira, né? Foi trazida para ser plantada aqui, mas não é das nossas florestas. Porém, são o aberto, a faia e o carvalho e suas principais espécies vegetais. Gente, a floresta temperada, como eu falei, ela está na zona temperada do planeta. E a floresta temperada, ela se adapta ao clima temperado, que é um clima cuja sua característica possui as 4 estações do ano bem definidas. No caso da floresta temperada, a planta ela acompanha essa característica. Então, na primavera vai florescer, no outono as folhas vão cair, no inverno vai ficar sobre neve e no verão vai se proliferar mais. Por que ela perde as folhas no outono? Porque, como não está tão calor já no outono, a planta ela transpira pelas folhas dela, ela perde água para o meio ambiente pelas folhas. Então, para que ela aguarde essa água no organismo dela, né, no caule dela, no seu interior, ela perde as folhas, porque pelas folhas, como ela perde água, então ela deixa as folhas caírem para que ela consiga preservar a água dentro dela. E por que, professora? Não está frio, não é outono, já está frio. Eu já disse a vocês que nesses lugares a estação chuvosa é o verão, não é o inverno. O inverno não tem a ver, não tem totalmente relação com chuvas, tá? Aqui no Nordeste sim, mas no resto do mundo e em alguns lugares não. No inverno, há menos evaporação de água, consequentemente, a água já está congelada, né? Então, a planta recebe menos água durante o inverno. Por isso que ela armazena e por isso que ela perde as folhas
como mecanismo para que ela consiga preservar a água dela em seu interior e não transpira, tá bom? Estepes, página 253. Estepes e pradarias, tá? Página 253. Diz o seguinte, na parte de estepes. Trata de uma vegetação típica rasteira, predominante de áreas frias e secas, numa faixa de transição entre regiões desérticas e florestais. Sofrem o efeito da continentalidade, apresentando verões quentes e invernos muito frios, localizam na Mongólia, nos Estados Unidos e na Sibéria russa. Então, estepes é uma vegetação que aparece em lugares muito frios, como vocês estão vendo, uma vegetação que é um campo de grama, não tem variedade, não tem diversidade de plantas. Pradarias. São formações vegetais herbáceas, gramíneas rasteiras, situadas em ambientes semelhantes a dos estepes, porém com mais umidade. A diferença da pampas e pradaria é que na pradaria tem um pouquinho mais de água, tá certo? Como acontece no Paraguai, aqui no interior, no sul do Brasil também tem esse tipo de bioma, tá certo? Estepes e pradarias são bem parecidos, são de áreas mais frias. A diferença de um para o outro é que um tem mais umidade do que o outro. Página 255, a gente já tem a atividade aí, tá certo? Que você vai responder quando eu terminar esse vídeo, tá certo? 254, vamos ler a 255. Vegetação mediterrânea. É uma formação vegetal que recebe o mesmo nome do tipo de climático que proveu o seu desenvolvimento. O clima temperado mediterrâneo, típico bastante influenciado pelo mar Mediterrâneo, que fica localizado entre a Europa e o norte da África e o oeste da Ásia, esse clima apresenta verões quentes e secos no inverno, com temperaturas amenas e chuvosas. Por características a esse tipo de formação vegetal aparece em outras áreas do planeta, como na Califórnia, como na África do Sul, na Austrália, é a formação vegetal predominante arbustiva que pode surgir com bosques e árvores e folhas duras. Na região mediterrânea, essa formação vem sendo utilizada milenarmente pelo cultivo das oliveiras, né, que é o pé que faz o azeite, para consumo direto de produção de derivados, bem como a criação de ovinos, né, que é ovelhas, e caprinos, que é cabra, tá certo? O que também ocorre nas outras regiões onde aparece esse tipo de formação vegetal. Então, é um tipo de vegetação vegetal típica de uma parte do mundo, que é as margens do mar Mediterrâneo, que fica ali entre o sul da Europa, o norte da África e o oeste da Ásia. Vegetação de altitude. Página 255 ainda diz o seguinte: a variação da altitude provoca mudanças climáticas, o que implica uma adaptação tanto à fauna como à flora. Fauna, animais, flora, a floresta. É interessante observar nas encostas de montanhas a mudança de cobertura vegetal original à medida que o clima varia. Então, gente, a vegetação ela muda de acordo com o relevo, quanto mais alto, menos oxigênio, então as plantas vão ser diferentes e se recebe mais radiação solar ou menos radiação. Em áreas de alta altitude, é possível encontrar animais e plantas adaptadas ao ar rarefeito, como eu disse, menos oxigênio, como é o caso da ilhama, da alpaca e do condor, encontrado nos Andes, que é uma montanha que nós temos aqui na América do Sul, tá certo? Então, tem aqui imagens que há vegetações diferentes no alto das montanhas, tá bom? Vegetação deserto, e aí a gente vai para as vegetações mais secas do nosso planeta. Página 256, Abraí. Nos desertos, a vegetação é rara, em muitas áreas inexistente. As espécies que conseguem sobreviver a esse ambiente são ervas e algumas xerófilas. Xerófila, gente, é o nome que a botânica, né, que é o estudo das plantas, dá para plantas com espinhos. Então, em áreas de deserto, há pouco formações vegetais. Tem áreas que nem tem vegetação, você só vê a areia, né? Você não vê a formação vegetal. Porém, quando há vegetação, a vegetação se caracteriza por ser xerófila, que é um nome que se dá para árvores, plantas com espinhos. Aqui no Nordeste nós temos muitas plantas xerófilas. Por quê? Porque nós temos muitas plantas com espinhos, típicas de clima semiárido. Nós não somos um deserto, mas como a gente é semiárido, a gente já tem uma semelhança com o que acontece nos desertos, né? Infelizmente. Então,
quando você vê em alguma prova, no Enem, no futuro, esse nome, o Enem gosta muito de utilizar essas nomenclaturas. Latifoliada, que é uma árvore que tem a folha grande, né? Xerófila é uma árvore que tem espinhos, plantas que têm espinhos. E por que as plantas têm espinhos e não folhas, professora? Isso também é um mecanismo de proteção da planta. A planta que tem espinhos, o que é que acontece? A mesma coisa que acontece com aquela plantinha da floresta temperada que eu comentei com vocês. Os espinhos servem para que a planta retenha líquido em seu interior e não perca a água que tem nela para um ambiente externo. Se ela tivesse folhas, o que iria acontecer? Ela iria transpirar e a água dela ia sair para o meio ambiente. Mas a plantinha, inteligentemente adaptada ao clima desértico, ela tem espinhos porque ela não transpira pelos espinhos e a água fica retida em seu interior. Você já abriu um cacto? Já pegou aí um mandacaru, um xique-xique e abriu para ver o que tem no meio? Se você encontrar um no seu meio, deixa ele lá, tá? Não precisa abrir não. Mas, ou você pode pesquisar na internet, fica melhor para você ver. Se você abrir um cacto, uma coroa de frade, um xique-xique, uma árvore não, uma planta que tem espinhos, típica de área semiárida brasileira, que é no caso da nossa caatinga no Nordeste, a planta, você vai ver que ela tem espinhos e você vai ver que se você abre no interior, tem água, bastante água, ela é bem aquosa por dentro. Por quê? Porque ela retém aquela água para que no período de seca, mesmo não tendo chuva, ela continue lá sendo hidratada. Ela fica cinza, ela fica acinzentada. É tanto que a planta da caatinga, né, uma palavra tupi-guarani, que significa mata cinza, porque a característica desse tipo de bioma no nosso interior, do nosso Nordeste brasileiro, é que essa vegetação ela fica acinzentada, ela só fica verde no inverno, quando está chovendo, porque no Nordeste chove no período do inverno, e ela fica acinzentada, retendo água em seu interior para que ela consiga atravessar o período de seca e quando virar o ano que tiver inverno, aí ela vai voltar a ficar toda verdinha. Tá certo? Isso é uma característica de vegetações de deserto e vegetações de clima semiárido. Savana, página 256. Vegetação que surge nas áreas de clima tropicais, menos úmidos, com duas estações distintas, uma seca e outra chuvosa. Situa-se entre florestas tropicais e deserto. Então, uma mistura. Nem é deserto, mas também nem é floresta tropical. A savana ela é o meu termo. A savana tem árvores grandes, com galhos grossos, com casca grossa, com raízes muito profundas, mas a savana também tem uma vegetação mais rasteira. Tem a formação arbustivas, né? Arbustos, mas não são árvores de grande porte que crescem e ficam bem altas. São árvores de porte médio e pequeno, por isso arbustivas, né, quando você lê esse termo no livro, e bastante formação de gramas. Então é aquele campo amarelinho que você vê os animais da África correndo. Aqui no Brasil a gente tem o cerrado, é a nossa savana brasileira, tá certo? Vamos continuar a leitura, página 256. Na savana encontram-se, a origem das savanas é discutida. Relaciona-se tanto ao clima quanto ao tipo de solo. São formações vegetais constituídas por arbustos de 2 a 3 metros de altura, espaçados, então não são árvores como a floresta amazônica, que é aquela mata fechada que você sobrevoa, não. São árvores que são mais espaçadas uma da outra. E com predomínio de vegetação herbácea, isolada, em tufos ou não, né? Herbácea de árvores de arbustos, tá bom? Que são menores. Nas savanas encontram-se espécies de casca grossa e troncos retorcidos, folhas miúdas e serenosas e raízes longas, que precisam aprofundar bastante no solo arenoso em busca de umidade do lençol freático. Então, as raízes da savana, das plantas da savana, são bem profundas, porque ela vai em busca de água no solo, que não é tão úmido, né? Então, ela vai até o fim em busca de água. Tá certo? Página 200 e aí tem aqui mostrando onde tem savana, ó. Na página 257 tem savana na África, que é a mais conhecida, né? No Brasil, na Venezuela e na Índia. Não tem savana no mundo. E tem a imagem da savana.
Floresta equatorial, aí nós vamos tomar florestas que estão aonde? Perto equatorial. Lembra que palavrinha? Equador. Então, florestas equatoriais são as florestas que estão próximas da linha do Equador. Localizado na proximidade da linha do Equador, apresenta grande densidade florestal, árvores muito juntas, as copas se tocam, dispostas em andares sucessivos. E a presença de cipós, que se entrelaçam em seus retroncos e galhos. Então, é comum a gente ver aqueles cipós, né, aquelas árvores que têm cipós mesmo, né, que são pedaços das árvores que se retorcem uns sobre os outros. Sabe aquele filme do Tarzan? Que o Tarzan, não sei se você já assistiu, né? Porque não era mais da minha infância, não da de vocês. Ele sai andando e se pegando nos cipós no meio da floresta e andando pela floresta, a floresta toda fechada. Pronto, isso é uma floresta equatorial. Exemplo de maior floresta equatorial? A Amazônia, tá bom? É equatorial porque está próximo da linha do Equador. Página 258. Mostra aí um grande problema que as florestas equatoriais têm por conta de terem grandes, né, plantios, grandes árvores. Aí nós temos aí um desmatamento exorbitante dessas áreas. Floresta tropical é parecida com a floresta equatorial, a diferença é que ela está mais abaixo, entre os trópicos. É comum nos climas tropicais, como eu estou dizendo, onde predomina o solo argiloso, a retenção de maior umidade nas florestas a retenção de maior umidade que nas florestas equatoriais, onde o solo é mais arenoso. A diferença é mais o solo, né? A floresta tropical é semelhante à equatorial, com árvores de médio e grande porte, uma das mais ricas biodiversidades do planeta. E onde tem mais floresta tropical no Brasil, tem duas, gente. A Amazônia e a floresta atlântica, Mata Atlântica. Proporcionalmente a mais rica que a floresta amazônica. Como situam-se em áreas de conquistas e ocupação em diferentes sociedades, como no litoral brasileiro, na América Central, essas florestas praticamente desapareceram, restando apenas áreas descontínuas, manchos ou argoeiro de áreas conservadas e protegidas. Então, como está no litoral brasileiro, quando você vai a João Pessoa, você vê aí a floresta tropical no meio da BR, você vê aí em algumas partes da grande João Pessoa, a floresta, mas como eu disse, quando ela está na área litorânea, e a área litorânea no Brasil ela é muito povoada, em outras partes do mundo também, essas florestas, boa parte não tem mais a floresta completa, são manchas, são pequenos pontes de onde tem essas florestas, infelizmente, né? Página 259 está mostrando aí o grande desafio que nós temos no mundo hoje, e no Brasil principalmente, é você manter as florestas, é você plantar, ter áreas de plantio e não derrubar as áreas que tem de floresta. Então, tem muita gente que tem aí terras, que tem áreas de florestas em sua terra e quer tirar aquela floresta para poder utilizar como agricultura, para a produção de alimentos e tudo mais. Sendo que, pensando numa questão maior, as florestas elas já são pouca quantidade. Então, é uma briga entre aqueles que querem plantar para produzir alimentos e aqueles que querem preservar as florestas, porque a preservação das florestas também são importantes para que tenhamos chuvas, para que o clima fique melhor, a sensação térmica fique melhor. Então, é um dilema entre continuar plantando e não desmatar as áreas que nós já temos, tá certo? Diz o seguinte na página 259. A segunda metade do século XX, estamos no século XXI, tá, gente? Só para lembrar. Foi marcada pela atenção às questões ecológicas. A primeira reunião mundial voltada para debater os aspectos ambientais foi organizada pela Organização das Nações Unidas, que é um órgão, né, que é a ONU, na Suécia. E aí, nós tivemos, desde 1972, nós tivemos várias reuniões em que os países se reúnem para discutir as questões ambientais. E o Brasil, ele está muito intrínseco nessas reuniões, porque como o Brasil tem ainda reservas florestais, o Brasil precisa, né, preservar os seus recursos naturais, porque muitos desses países que são mais desenvolvidos e mais industrializados, eles já retiraram a cobertura vegetal. A floresta temperada, ela está localizada nos Estados Unidos, no Canadá, em vários países do continente europeu.
Esses países que eu citei para vocês são países desenvolvidos. Então, quando eles começaram a implantar suas indústrias, eles utilizavam a madeira da floresta temperada para como fonte de combustível e acabou que derrubaram uma boa parte da floresta temperada. Então, todas essas formações vegetais que eu estou falando, savanas, desertos, floresta temperada, floresta boreal, floresta tropical, floresta equatorial, todas elas foram atingidas, né, pela ocupação humana, foram derrubadas, foram dizimadas. Muitas delas, nós só temos pequenas porcentagens ainda que sobrevivem. Então, nós precisamos ter a consciência de que as florestas, elas são importantes para o clima, elas são importantes para que nós tenhamos chuvas e por isso que elas devem ficar de pé. Não adianta derrubar e plantar uma árvore em outro local. A floresta, ela precisa de todo o conjunto de seu bioma, da sua biodiversidade funcionando para que possamos para que as coisas possam acontecer na dinâmica da natureza. Então, qual é a postura da professora Daniela? É incentivar a preservação das florestas, porque a preservação das florestas faz com que nós tenhamos um recurso mais importante para a vida, que é a água. Nós já temos bastante áreas agricultáveis e podemos utilizar essas áreas agricultáveis, investir em tecnologia para melhorar a eficiência dessas áreas sem precisar derrubar novas áreas. E também há uma intenção de derrubar essas áreas não só para a agricultura, mas também para a criação de animais, para bovino, né, para a pecuária. Então é bem complicado essas questões, mas que todo brasileiro deve ser em prol de preservar as suas reservas florestais, porque elas são importantíssimas para o ciclo de chuvas. E preservar a Amazônia brasileira e o Cerrado brasileiro, que são as maiores biomas que tem no Brasil, as maiores formações vegetais no Brasil, nós temos também uma preservação do volume de chuvas que vem para o interior do Nordeste. Então, muitas chuvas que nós temos aqui, elas vêm, não aqui em Campina Grande, né, mas o interior do Nordeste, o sertão nordestino, elas vêm da Amazônia e derrubando isso, consequentemente, nós vamos ter mais secas no Brasil. Página 261, 262, 263, 264 de atividade para vocês fazerem hoje, fora aquela 254 que eu comentei, que temos aí no capítulo 10 de formações vegetais do livro de vocês. Então, gente, gostaram da aula? Se você está comigo, acompanhou a aula até o final, tá certo? Você vai comentar aí a palavra-chave de hoje, que as florestas estão acabando, as florestas estão acabando, as florestas estão acabando. Essa é a palavra-chave que eu pensei agora para a gente falar, para eu ver quem acompanhou a aula até o final, quem está aqui comigo firme e forte. Tá bom, pessoal? Obrigado por ter estado aqui comigo, acompanhado a nossa aula de geografia. Vocês têm 2 aulas de geografia, então esses minutinhos agora foram para assistir a explicação e os próximos minutos de aula vai ser para você fazer a atividade do livro. Fotografa, manda a atividade para mim quando você terminar, tá bom? Não esquece de mandar não, porque eu só vou saber que você fez se você mandar a atividade.